Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje eu vim trazer uma nova reflexão que se encontra em Lucas, capítulo 5, e na minha Bíblia tem por título Os Primeiros Discípulos. Aqui nessa palavra, em Lucas, vai dizer que Jesus, ele vai até o lago de Genezaré e uma grande multidão o seguia, uma grande multidão o apertava. E aí Jesus, olhando para o lago, ele viu 2 barquinhos, porque ele viu também na areia alguns pescadores lavando as suas redes. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra em um desses barcos, ele escolhe um barco e ele entra. E ali Jesus começa a pregar, e Jesus está pregando, e aqueles homens estão ali lavando as suas redes, à espera que Jesus terminasse de pregar, para que eles pudessem terminar o seu serviço. E Jesus está pregando. E no final da sua pregação, Jesus olha para um deles, chamado Simão, Pedro, e diz: volta para o mar alto, volta a pescar. E a Bíblia vai dizer que Pedro diz para o mestre, diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Pedro estava ali dizendo assim: eu sei que o Senhor pregou tudo isso, mas eu preciso colocar para o Senhor as minhas frustrações. Eu preciso colocar para o Senhor que não está acontecendo. Eu pesquei a noite toda, eu preciso desse peixe. É o alimento, é o meu trabalho, é o alimento da minha família, é o sustento da minha casa. Eu preciso pagar algumas dívidas. E eu pesquei a noite toda e nada apanhei. Como dizem aí, hoje o mar não está para peixe. Só que Jesus dá uma ordem para aquele pescador dizendo: volta para o mar alto, volta a pescar, volta, porque agora você tem uma palavra. E a Bíblia vai dizer que Pedro olha e diz assim, sobre a tua palavra. Ele coloca toda a responsabilidade em Jesus, ele diz assim, por mim, eu não iria não, porque eu já fiz o meu papel. Eu trabalhei a noite toda, nada apanhei. Mas como o Senhor está dizendo, é sobre a tua palavra, eu vou. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai ao mar alto, ele vai pescar, e ele pesca tantos peixes, que a rede dele começa a se romper. E ele precisa pedir ajuda a um barco, ao outro barco, e ele precisa pedir ajuda. E a Bíblia diz que ele divide aqueles peixes, ele divide aquelas bênçãos com outro barco, e a Bíblia vai dizer que o barquinho dele quase foi a pique, de tantos peixes. E quando ele chega, ele reconhece que aquele que estava falando com ele era o mestre, era o rabi, era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz assim, olha, eu não sou digno de estar perto do Senhor, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Só que, mediante a confissão de Pedro, mediante o reconhecimento de Pedro, mediante a fé de Pedro, que ele diz sobre a tua palavra. E aí ele volta dizendo, eu não sou digno de estar próximo de ti, porque eu sou pecador. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz assim, olha, não serás mais pescador de peixe, porém quero te fazer pescador de homens. E a Bíblia diz que Jesus chama Pedro. E ele larga tudo. Ele larga aqueles peixes, ele larga a bênção e ele começa a seguir a Jesus. Deixa eu te falar algo. Eu não sei o que você precisa neste dia, neste momento que você está assistindo esse vídeo. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer. Nunca a bênção do teu abençoador será maior do que o abençoador. Nunca Pedro colocou aqueles peixes, por maior que fosse aquela bênção, como maior do que aquele que havia liberado a palavra. Deixa eu te dizer, Deus é Deus, Ele é Senhor. Ah, mas Letícia, ainda não aconteceu. Deixa eu te dizer. E quando acontecer,
Porque sobre uma palavra, a palavra que já foi liberada sobre a minha e sobre a tua vida vai acontecer. E quando acontecer, não esqueça de permanecer seguindo o Mestre, aquele que liberou a palavra. Porque a bênção não pode interromper a nossa intimidade com o Senhor. Aquilo que Deus liberou para a tua vida não pode interromper. A bênção não pode te paralisar. Você precisa continuar seguindo o Mestre, porque a bênção nunca será maior do que o abençoador. Então entenda, se Jesus já fez na tua vida, ele continua sendo o Senhor. E ele tem coisas maiores para fazer. Porque ele fez na vida de Pedro. E ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Mas ainda não aconteceu, mas ele já liberou uma palavra para você. Tenha fé. Continue fazendo, mas faça agora de maneira diferente. Faça com fé naquele que liberou a palavra para você. Faça com fé naquele que liberou este dia para você. Porque eu tenho uma palavra para você. Já que você acordou, já que você está vivo, adore a Ele, exalte a Ele e siga tudo aquilo que Ele mandar você fazer. Siga a palavra que Ele tem liberado para a tua vida, que você vai ver milagres, sinais, maravilhas e prodígios acontecer na tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.